A presença francesa, então, era um grande problema para a coroa portuguesa. Presença francesa no litoral brasileiro. Eu falei disso ontem. Quando chegou, mais ou menos em 1526, início de 1527, o problema chegou num ponto intolerável. Então, só para vocês terem uma ideia, no final de 1526, o rei Dom João III recebeu do João da Silveira, que era o embaixador português na França, uma carta onde o embaixador informava o rei de que várias embarcações partiriam dali do norte da França com destino ao litoral brasileiro, embarcações piratas, né, que iam ali para pilhar as riquezas do litoral, obviamente o pau-brasil. Também no fim de 1526, o Cristóvão Jacques, já falamos dele aqui, que era o Cristóvão Jacques, entre 1516 e 1522, ele foi o concessionário do comércio do pau-brasil. Então, vocês devem lembrar do Fernando de Noronha, que teve essa concessão da coroa portuguesa antes do Cristóvão Jacques, e de 16 a 22 essa concessão estava com o Cristóvão Jacques. Além disso, por causa do que o Cristóvão Jacques já tinha feito, e nós já falamos disso, em 1526 ele recebe o título de governador das partes do Brasil. Então ele não tinha, digamos assim, ele não ficava no Brasil, mas de Portugal ele era uma espécie de responsável pelo Brasil. Bem, então, quando o Dom João III recebe a carta do João da Silveira, ele chama o Cristóvão Jacques e no início de 1527 ele envia o Cristóvão Jacques numa terceira viagem ao Brasil. Essa terceira viagem ao Brasil, eu já falei da primeira, em 1516, foi a primeira expedição guarda-costa. Em 1521 ele volta, mas numa expedição mais exploradora na região do Rio da Prata. Já falei dessas duas, né? Tem um vídeo para a expedição de 16, tem uma para a expedição de 21. E agora, em 1526, início de 1527, ele está partindo com uma expedição guarda-costas novamente. Então essa é a segunda expedição guarda-costas do Cristóvão Jacques. E esse é o tema do vídeo de hoje. Então, no início de 1527, algumas fontes falam em 5, outras falam em 6 embarcações. O fato é que ele parte com uma expedição rumo ao litoral brasileiro. Porém, uma das embarcações ele vai direcionar para Guiné. Guardem essa informação. As outras vêm para o litoral brasileiro. Então, ele chega em Itamaracá e ali, quem assiste todos os vídeos deve saber que ali ele se encontrou com o Dom Rodrigo de Acunha, aquele navegador espanhol. Vamos ver qual que é a propaganda de hoje do carro de som. Contrafilé R$ 29,90, muito bom esse preço. Nossa, barato. Tem o Zap aproveita, minha gente, aproveita. Agora é o seguinte, viu? O Hiperbem, ele manda o contrafilé a R$ 29,90. Ó. Só que quando você chega lá tá tudo mais caro. Então, cuidado, viu? Você chega lá para comprar o contrafilé a R$ 29,90, mas nos outros produtos ele aumenta o preço para te enrolar. Eu conheço, pode acreditar. Que besteira, meu pai. Mas vamos lá. Bem, enfim, eu estava dizendo então que o Cristóvão Jacques encontrou em Itamaracá o coitado do Dom Rodrigo de Acunha. Quem não souber por que eu estou chamando ele de coitado, deem uma olhada no vídeo lá sobre ele, as desventuras de Dom Rodrigo. E o Dom Rodrigo conta a ele, olha, lá no litoral da Bahia tem navios franceses lá embarcando para o Brasil. Bem, então imediatamente o Cristóvão Jacques parte para o litoral da Bahia. Chegando no litoral da Bahia, ele encontra 3 embarcações, 3 galeões franceses embarcando para o Brasil.
Agora, a surpresa dele foi a seguinte: uma dessas 3 embarcações era aquela embarcação que ele tinha mandado da sua expedição, que o Cristóvão Jacques tinha mandado da expedição dele para o litoral africano. E aí ele descobre o quê? Ele fica sabendo que os franceses tinham simplesmente capturado a embarcação dele, pegado toda a tripulação e jogado no mar. Então, prestem atenção nessa informação. Pegaram a tripulação do Cristóvão Jacques e jogaram no mar. Vocês devem imaginar como ele ficou puto com isso, né? Então, uma embarcação dele foi capturada pelos franceses e, educadamente, os franceses tinham pegado os homens do Cristóvão Jacques e jogado no mar. Todos morreram afogados ou comidos pelos tubarões. Tá. Aí o que o Cristóvão Jacques faz? Inicia o confronto, ataca as naus francesas, há um conflito árduo, um dia inteiro de lutas, e o Jacques é vitorioso. Aqui que vem a parte mais assustadora, mas não incompreensível. Diante do que os franceses tinham feito com os homens dele, o que acontece? Uma parte dos franceses derrotados se embrenha no mato e vai buscar apoio e proteção dos índios. Outra parte, mais ou menos uns 300 homens, se rendem aos portugueses. Esses vão ter um destino cruel. Bem, o que acontece? Os portugueses pegam esses homens que se renderam, uma boa parte deles. Muitos são supliciados, torturados. Agora, o que acontece com uma parte deles é realmente uma coisa impactante. O Cristóvão Jacques manda enterrar uma porção de franceses até o pescoço. Então, deixa o corpo enterrado e o pescoço de fora. Só a cabeça de fora. E aí, algumas cabeças vão ser feitas de bola de futebol. Então, vão ser mortos aos pontapés. E outras, eles vão fazer tiro ao alvo. E aí vão pegar os arcabuzes e vão ficar atirando até ver as cabeças explodir. Bem, realmente é uma coisa bárbara, uma brutalidade, uma crueldade assim de chocar, né? Não, eu entendo que o Cristóvão Jacques estava puto, né? Mas talvez ele tenha exagerado um pouco. Bem, uma coisa importante dizer é o seguinte: essas brutalidades são relatadas em fontes francesas. Alguns franceses vão ter essa informação, essa informação vai chegar até o Francisco I, que era o rei da França. E nas fontes portuguesas há um relato de crueldades, mas não detalham essas especificamente. Mas o fato é que é muito provável que isso aconteceu mesmo, dada a reação muito enfática, muito, assim, os franceses realmente ficaram muito indignados com o que aconteceu ali, então é provável que tenha sido algo do tipo, algo muito violento. Bem, o Cristóvão Jacques, então, parte para o Rio de Janeiro e para o Rio da Prata para continuar. A sua expedição era para isso, era para dar combate às embarcações francesas. E ele vai lá para o sul. No futuro, talvez a gente fale um pouco mais dessa continuação da luta contra os franceses. Mas, de fato, alguns franceses são presos e enviados para Lisboa, outros conseguem escapar e vão parar na França e fazem um relato do que aconteceu. Algumas das embarcações francesas são afundadas, outras são capturadas, e o fato é que o Francisco I começa a pressionar o Dom João III, o rei da França, começa a pressionar o rei português diante do que acabou acontecendo, dessa crueldade, dessa brutalidade exagerada dos homens do Cristóvão Jacques e dele mesmo. O Cristóvão Jacques, como governador das partes do Brasil, tinha um projeto de trazer para o Brasil 1000 colonos e iniciar a colonização efetivamente. Veja, até agora, nós estamos aí em 1527, 28, a colonização portuguesa do Brasil não começou ainda efetivamente. Já houve, o Dom Manuel mandou ferramentas, procurava homens, mandou até alguns colonos, mas efetivamente essa colonização não tinha acontecido. Então o que havia era o seguinte: Portugal extraía para o Brasil, Portugal tentava dar combate aos piratas franceses e aos espanhóis que tiravam para o Brasil no nosso litoral, mas de fato a colonização, a ocupação, a povoação, o povoamento do território ainda não havia começado. E o Cristóvão Jacques queria fazer isso. Mas diante do que ele protagonizou aqui em Itamaracá, com os franceses, a pressão foi muito forte. O Dom Manuel, o Dom João III, o destitui
do cargo de governador das partes do Brasil e ele acaba morrendo no ostracismo, tá? Ele acaba não tendo mais nenhuma participação aqui na colonização do Brasil. O que vai aparecer nesse momento é a necessidade, o rei Dom João III vai perceber que não dá mais para adiar a colonização do Brasil e vai mandar, algum tempo depois, a colonização do Martim Afonso de Souza, da qual já fiz menção aqui, mas não vou antecipar ainda e explicar o que aconteceu. Mas vou dizer só isso, a expedição do Martim Afonso de Souza vai ser a primeira grande expedição colonizadora do Brasil, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês.